Olá, essa é mais uma aula do curso Golang do Zero que eu estou disponibilizando de forma gratuita aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está gostando do conteúdo, não deixe de deixar o like no vídeo que super me ajuda e se inscreva aqui no canal também para você ter acesso a mais conteúdos de Go e sobre a área de programação. E aí, se você quiser, esse aqui é um módulo inicial que eu estou disponibilizando. Se você quiser um conteúdo mais aprofundado sobre Go, sobre APIs, enfim, como fazer coisas mais avançadas na linguagem, e inclusive eu também faço algumas resoluções de desafios técnicos de vagas para Go, lá dentro do Golang do Zero, o link para você se inscrever e ter acesso a todo o conteúdo do curso tá aqui na descrição. Vamos falar agora sobre as structs, que é um tipo de estrutura aqui da linguagem Go que a gente usa muito mesmo. Então é bem importante que a gente fale bastante, tenha muitos exemplos aqui nessa aula, e é o que eu vou trazer para vocês conseguirem entender como que de fato você vai usar esse tipo de estrutura e por que elas são tão importantes. Então, as structs, elas são uma forma aqui dentro da linguagem Go de você criar a sua própria estrutura de dados. Quando a gente olha aqui para o map, para as listas, por exemplo, né, a gente tem o array ou um slice, a gente tem sempre uma lista de elementos do mesmo tipo. Lembra que a gente falou sobre isso? Já aqui no Maps, a gente tem uma flexibilidade um pouquinho maior. A gente já consegue fazer ali uma estrutura de dados com alguns tipos diferentes. Mas isso aqui ainda é um pouco limitante para a gente. Em alguns momentos, a gente vai precisar criar estruturas mais personalizadas, com vários tipos de dados diferentes e que a gente consiga criar, de fato, uma estrutura ali mais robusta, sabe? Que dê um pouco mais de detalhes, digamos assim, e que a gente consiga usar ali mais para frente, quando a gente for falar de funções mais a fundo, de, enfim, APIs, de coisas mais complexas, digamos assim. Vocês vão ver que a gente vai precisar de estruturas mais personalizadas para atender a necessidade das aplicações que a gente for criar, tá? Dos códigos que a gente for criar. Então, as structs, elas servem exatamente para isso, para a gente conseguir personalizar essa estrutura de dados que a gente quer de acordo com a necessidade da nossa aplicação. E aqui, a gente também, nas structs, a gente também vai poder usar vários tipos diferentes. Então, juntar string com booleano, com inteiro, com float, com outro tipo de string, com outro campo ali que seja uma string também. Então, é uma forma da gente personalizar essa estrutura de dados que a gente quer com a nossa necessidade, de acordo com a nossa necessidade. Porque pensa só, vamos pegar esse exemplo aqui para ficar claro na cabeça de vocês por que o map, por mais que ele já seja um pouco mais flexível ali que os arrays e os slices, ele ainda limita um pouquinho a gente. Vamos supor que a gente queira fazer uma estrutura que a gente coloque nome, sobrenome, idade e ano de nascimento de uma pessoa, tá? Então, como que a gente faria isso aqui com o map, por exemplo? Já não daria, né? Porque o map, ele é o quê? Ele é uma estrutura, só voltando um pouquinho aqui nessa aula, ele é uma estrutura chave-valor. Então, a gente tem uma chave específica para um valor específico. Então, a gente consegue fazer meio que essa dupla, digamos assim. Claro que aqui, quando a gente passa aqui no valor, quando a gente cria aqui um valor para esse map, né, a gente consegue ter uma flexibilizada um pouco maior. A gente consegue passar uma lista, passar uma struct. Então, a gente consegue ainda personalizar o map. Mas pensando nessas estruturas mais robustas, a gente vai precisar de algo diferente do que o map para que a gente consiga criar ali a estrutura que a gente precisa de acordo com o nosso código. Então, o map, ele não entrega para a gente essa flexibilidade que a gente precisa. Para isso, a gente usa as structs. Então, vamos pensar aqui que a gente quer criar um tipo pessoa. Então, como que a gente faz para criar uma struct, por exemplo, para criar esse tipo pessoa, tá? Então, como que é a notação aqui, como que é a sintaxe, essa é a palavra certa, para a gente criar aqui uma struct na linguagem Go? A gente sempre vai usar essa palavrinha type, tá? Depois da palavra type vem o nome da nossa struct e depois a gente coloca essa palavra struct, tá? Type e struct são palavras reservadas aqui para a gente criar essa estrutura e depois a gente abre e fecha parênteses e aqui a gente vai passar os campos que a gente quer dessa struct. Então, até aqui eu vou colocar aqui, ó. Então, primeiro a gente coloca o type, aqui a gente vai colocar logo em seguida o nome da nossa estrutura e depois a gente coloca a palavra reservada struct. E aqui dentro, a gente vai ter aqui os campos da nossa struct. A gente já vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Então, aqui a gente está criando a struct pessoa e a gente quer ter campos
para essa struct pessoa. Então, a gente vai ter aqui, realmente esse é o termo que a gente utiliza, tá? Campos dessa estrutura. Então, esse tipo pessoa, essa estrutura pessoa, ela vai ter dois campos. Ela vai ter o campo nome, que o campo nome vai ser o quê? Uma string, e vai ter o campo idade, que vai ser um inteiro. Aí você pode estar se perguntando, pô, Steph, mas a gente conseguiria fazer isso com o map, por exemplo, né? A gente conseguiria criar uma struct aqui chave-valor, um map chave-valor, botando o nome e a idade da pessoa. Realmente, perfeito. A gente conseguiria. Mas imagina que a gente quer fazer aquele caso que eu falei antes, né? Do sobrenome. A gente também quer botar o sobrenome e a gente quer botar o ano de nascimento. Então, ano, nascimento. A gente já não conseguiria fazer isso lá no map, né? Isso limitaria um pouco a gente. Beleza, a gente poderia usar uma struct lá dentro, não vamos entrar nesse mérito, mas usando puramente, digamos assim, o map, a gente não conseguiria. Para isso, a gente vai precisar ter uma struct. E assim, não quero entrar muito em detalhes nisso agora, porque eu acho que não faz tanto sentido pensando aqui numa pessoa que está começando a aprender Go agora, um iniciante, mas lá na frente eu vou falar mais com vocês sobre boas práticas, né, digamos assim, quando a gente está pensando na linguagem Go. Então, quando a gente estiver criando uma estrutura maior, um código maior, é muito mais aconselhável a gente criar uma struct, porque isso vai definir muito melhor o tipo que a gente está passando ali para nossa linguagem, vai dar muito mais segurança para a gente no nosso código do que a gente criar um map, por exemplo, só com nome e idade, tá? Claro que isso vai depender muito ali da nossa necessidade, mas existem casos quando a gente vai evoluindo aqui, né, no nosso conhecimento, evoluindo no tipo de código que a gente vai fazendo, é mais aconselhável que a gente crie estruturas que elas são mais certeiras, digamos assim, elas dão mais segurança aqui pra gente, conforme a gente for desenvolvendo aqui códigos maiores, tá? Então, a gente consegue colocar quantos campos a gente quiser aqui dentro da nossa estrutura. Então, por exemplo, a gente quer colocar aqui um campo, sei lá, um outro campo, não sei, vivo é um exemplo meio estranho, né? Mas enfim, qual seria a palavra aqui que a gente pode usar? Sei lá, vamos botar aqui só de exemplo. Então, se a pessoa tá viva ou não, né? Então, aqui poderia ser, por exemplo, um booleano, né? Se a pessoa tá true ou false, ela tá viva ou não viva. Nem quero deixar esse exemplo aqui, mas enfim, só para vocês entenderem que a gente conseguiria passar também vários campos aqui para essa struct. Para a gente facilitar aqui os exemplos, tudo, eu vou deixar só 2 campos aqui, tá? Mas só para ficar claro que a gente consegue passar vários campos dentro aqui dessa struct, quantos você quiser. E aí, como que a gente faz para usar essa nossa estrutura pessoa aqui que a gente criou? A gente vai começar aqui fazendo alguns prints dessa estrutura para a gente entender como ela está funcionando. Mas vamos lá. Então, lembrando, né? O print é só uma forma da gente printar aqui no terminal, quando a gente rodar o nosso código, o que a gente está passando aqui dentro do parênteses. Então, aqui, eu estou criando uma estrutura pessoa, já passando os campos dela. Percebe? Então, aqui eu usei a palavra aqui, o nome da minha estrutura, para chamar aqui, para criar uma instância, né? Para criar um objeto, né? Nesse caso, dessa estrutura pessoa. E aí eu vou passando aqui os parâmetros que vão ser relacionados aos campos aqui dessa minha struct. Então, o Steph é o quê? É o nome, né? Porque é o primeiro parâmetro aqui, é o primeiro campo. E o segundo parâmetro é o que? A idade, porque é o segundo campo aqui dessa struct. Então, repara que quando eu não passo o nome dos campos dessa estrutura, eu tenho que colocar eles aqui na ordem. Mas eu também posso fazer dessa outra forma aqui, e que inclusive é o mais aconselhável de se fazer, tá? Você passar aqui o nome do campo que você está de fato setando. Inclusive, dependendo da extensão aqui do Go que você tiver instalado aí no seu VS Code, se você não colocar isso aqui, se você não colocar o nome do campo da estrutura, o Go vai reclamar, vai pedir para você colocar o nome, tá? Ele não vai deixar de rodar, mas ele vai ficar com um amarelinho aqui, assim, dizendo para você setar o nome do seu campo ali na struct. Então, aqui, vamos rodar só esse aqui primeiro, para vocês verem. Então, vou rodar aqui um go run, o nome do meu arquivo, e ó, printei aqui essa estrutura pessoa que eu criei com o nome Steph e idade 28. Então, ele fica realmente nesse formatinho, tá? Depois a gente consegue printar esses campos aqui de outras formas. E aí, a gente também consegue fazer nesse outro esquema que eu estava comentando. Então, a gente cria aqui também a struct pessoa e dessa vez passando outros parâmetros aqui para ela. Outros parâmetros no sentido de
o que vai preencher, né, essa estrutura pessoa. Então, aqui a gente passou o nome do campo, que lembrando, esse aqui é o mais aconselhável, né? Então, o nome do campo aqui é Bento, o nome é Bento, e a idade, passando o número 4 aqui, para compor aqui esse campo, idade da struct pessoa. E aí, se a gente for rodar aqui, também vai printar ele da mesma forma. E aí, uma coisa legal da gente falar, a gente consegue fazer, criar uma estrutura sem setar todos os valores. Então, aqui, por exemplo, eu consigo criar a estrutura Steph sem criar o campo idade. E aí, olha o que vai acontecer. Repara que aqui ficou como 0. Pô, Steph, mas você não setou o campo idade? Por que aqui ficou como 0? Não era para ter ficado vazio? Não. Por quê? Porque toda vez que eu tenho uma estrutura, eu tenho que ter todos esses campos aqui já preenchidos, digamos assim, já criados nessa minha estrutura. Então, se você cria uma estrutura pessoa e não passa um valor para esse campo idade, o que o Go vai fazer? Ele vai colocar um zero value. Lembra aqui da aula 5 que eu falei que existem zero values para cada um dos tipos? E lembrando, o zero value de um inteiro é sempre 0. Se fosse aqui na string, por exemplo, a gente pode fazer um caso aqui. Se fosse aqui na string, então se a gente setasse só a idade aqui 5, ele ficaria como uma string vazia. Vamos testar aqui para vocês verem. Então, ó, ficou com vazio, tá vendo? Por quê? Porque o zero value de uma string é uma string vazia. Então, ele vai sempre setar, se você não passar os campos, né, aqui desse struct, isso é importante. Então, aqui, não é que ele vai setar como zero value do nada. Se você colocar um valor aqui para esses campos, nome, quantidade, ele vai setar certinho o valor que você passou. Só que se você cria uma struct sem setar todos os campos, ele vai colocar o zero value aqui para você. E aí você pode pensar, poxa, Steph, mas por que, em que situação a gente pode acabar criando uma struct sem ter um valor ali setado? Porque pode ser que você crie ela agora com alguns valores e lá na frente, depois no seu código, em outro momento do seu código, você vai setar um valor para aquele campo ali específico. Então, isso é bem comum, isso acontece bastante. E aí, só que isso aqui é legal da gente comentar, porque muito bug acontece no final das contas, porque a gente esquece que o Go vai setar aqui o zero value desse campo. Então, por isso que eu quis reforçar isso aqui com vocês. E aí, como que funciona? Poxa, Steph, beleza, aqui você printou a estrutura toda, mas eu consigo acessar, por exemplo, só o campo nome dessa estrutura? Só o campo idade? Consegue, tá? E aí, uma outra forma da gente criar, não, né? Na verdade, essa aqui é a mesma forma que a gente criou aqui, né? Que a gente criou aqui, na verdade. Então, a gente pode atrelar essa estrutura a uma variável. Então, o que acontece? Eu criei essa estrutura pessoa com o nome Bob, 2 anos de idade aqui. E aí, eu atrelei essa struct aqui que eu criei a uma variável. Então, a variável P1, ela vai ser do tipo agora pessoa. Repara só, ela não é mais uma string, ela não é mais um map, ela não é mais um slice, ela não é nada disso. O tipo dela agora, o tipo dessa variável é o tipo pessoa. Por quê? Quando você cria uma struct, essa struct pessoa, ela vira um tipo para o Go. Então, pessoa é como se fosse uma string, como se fosse um inteiro, né? Ela vira um tipo. E aí isso é muito legal conforme a gente for criando códigos maiores, porque quando a gente vai amarrando muito a nossa estrutura, vai ficando muito mais fácil para a gente se entender, para a gente criar códigos ali que a gente não vai cometer muitos erros pelo caminho, uma estrutura que não é da forma como a gente queira. Então isso vai deixando tudo muito amarradinho e funciona pra caramba quando a gente vai fazer ali códigos maiores. Então, recapitulando, a gente criou aqui essa estrutura pessoa, setou os campos aqui dessa estrutura e atrelou esse valor a uma variável P1. E essa variável P1 vai ser do tipo pessoa. Por quê? Porque essa struct pessoa, ela se torna um tipo para o Go quando você cria uma estrutura. E aí, como que você faz para acessar os campos dessa struct? Você pode fazer dessa forma aqui. Então, por exemplo, você criou essa struct pessoa e você atrelou isso a uma variável P1. E aí você consegue fazer P1.nome e P1.idade. Se ela tivesse mais um campo aqui, ano de nascimento, você conseguiria fazer o quê? P1.ano de nascimento. Então, você poderia fazer aqui o quê? P1.ano
ano, nascimento. Tá vendo que o próprio Go já mostra aqui pra gente? Então, todos os campos que você tiver aqui dentro da sua struct, você vai conseguir acessar eles dessa forma. E é por isso que todas as vezes não, né? Mas na maioria das vezes que a gente vai usar uma estrutura, a gente acaba atrelando essa estrutura que a gente criou, esse objeto que a gente criou ali daquele tipo estrutura a uma variável. Por quê? A gente vai conseguir depois acessar os campos dessa estrutura. Então, talvez lá na frente a gente crie uma função para printar o nome da struct pessoa. E aí a gente vai precisar atrelar essa struct a uma variável para depois a gente conseguir acessar os valores de cada um dos campos dessa struct, que é, no final das contas, o que a gente vai precisar fazer. Tá? E aí, o que é legal aqui? Você consegue também mudar os valores dessa struct. Então, por exemplo, aqui o Bob tinha 2 anos, né? Mas passou-se um ano ali, você precisa atualizar os dados do cadastro do Bob na sua aplicação, e o Bob agora tem 3 anos. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer p1.idade, recebe o valor 3. E aí, se a gente printar agora o valor do p.idade, acabou que eu nem rodei aqui, né, pra gente ver o de cima. Mas, ó, o Bob ficou aqui, né, quando a gente faz o print do p1.nome, veio o Bob. Quando a gente fez o print do p1.idade, veio o número 2. E quando depois que a gente mudou o valor de p1.idade, a gente faz um print novamente, ele já tá com o valor 3. Por quê? Porque eu alterei o valor aqui dessa struct p1. E aí aqui a gente começa a poder brincar, digamos assim, com várias estruturas juntas. Então a gente pode, por exemplo, criar uma lista de pessoas. Então a gente tem uma struct pessoa, né? Lembrando que quando a gente faz isso aqui e cria uma struct de fato do tipo pessoa, e a gente atrela isso a uma variável, isso vira um tipo para o Go. Então, o tipo, como eu estava falando, é como se fosse a string, como se fosse o inteiro, como se fosse o float. Então, a gente consegue criar o quê? Uma lista desse tipo. Igual a gente fez aqui, né? Uma lista de inteiros, um slice de strings, um slice de inteiros. A gente também consegue criar um slice aqui de pessoas, um slice do tipo pessoas. Então, a gente começa a conseguir brincar e ir mesclando os tipos que a linguagem Go tem aqui pra gente utilizar e conseguir criar os nossos códigos. Então, eu já tenho aqui, né, a pessoa P1, e eu tenho aqui a pessoa P2, né? Deixa eu comentar isso aqui para ficar sempre ali com 2. Mas eu já tenho aqui a P1 e já tenho a P2. Então, eu já conseguiria, por exemplo, criar uma lista de pessoas, né? Então, vamos criar aqui eu criei aqui uma variável pessoas, né? Porque se eu tenho uma lista de pessoa, eu tenho pessoas aqui no plural. Isso é legal, vai ter um módulo aqui no curso Golang do Zero só sobre boas práticas de programação, bons nomes para variáveis, como a gente cria bons nomes para funções, para constantes, para variáveis. Então, isso vai ser importante, mas aqui já vai uma palhinha, né? Então, poxa, se eu tenho uma lista da struct pessoa, eu vou ter uma lista de várias pessoas ali dentro. Então, por que não criar uma variável que seja, que exponha um nome bom, que de fato seja um nome que mostre o que tem de dado dentro daquela variável, né? Então, aqui a gente criou a variável pessoas, que vai ser do tipo lista, né, de pessoa. Vai ser um slice do tipo pessoa. Então, aqui eu fiz o quê? Eu fiz um append dessa variável pessoas com o P1 e com o P2. Lembrando, sempre quando a gente vai criar aqui, vai fazer um append em uma lista, todos esses elementos têm que ser do mesmo tipo, né? Eu não posso botar aqui uma variável do tipo pessoa e aqui uma variável do tipo inteiro. Não. Tudo dentro do nosso slice tem que ter o mesmo tipo. Então, tudo aqui vai ser do tipo pessoa. Quando a gente bota o mouse aqui, aparece aqui que todos os integrantes da nossa lista são do tipo pessoa. E aí, quando a gente fizer esse print aqui, ó, vocês vão ver que... Opa! Vou limpar aqui o terminal para ficar mais fácil. Olha o que aconteceu. Criou uma lista, olha aqui, o colchete. E aí ficou uma lista de 2 estruturas aqui, né? Então, ficou a pessoa 1, digamos assim, o Bob, e a pessoa 2, Patrick, também com 2 anos e de nome Patrick. Então, ficou uma lista do tipo pessoa. E aí, o que acontece, né, gente? Se a gente criasse aqui mais campos dentro da nossa struct, sobrenome, ano de nascimento, tudo isso ficaria aqui dentro dessa estrutura, né? Porque todas essas caixinhas aqui, isso aqui é uma estrutura pessoa, isso aqui é outra estrutura pessoa. Então, todas essas estruturas pessoas vão sempre obedecer
tudo que a gente criar aqui dentro dessa estrutura aqui de cima, tá? E aí a gente consegue ir brincando com isso, criar maps, né? Ah, eu botei aqui o exemplo do maps pra gente falar. Então, por exemplo, a gente já criou aqui um slice de pessoas, né? A gente consegue fazer o que agora? Juntar as structs com o map. Então, a gente já consegue criar o quê? Uma variável aqui, alunos, que ela vai ser do tipo map de string, mas a gente vai ter o segundo tipo aqui da nossa estrutura, lembra que é uma chave valor? Então, a chave é uma string e o valor é uma lista de pessoas. Então, a gente já consegue, tá vendo como isso aqui já vai crescendo muito, já vai inchando muito? Por quê? Porque a gente consegue ir criando estruturas ali maiores. E quando a gente for criando aplicações maiores, né, quando a gente pensa em coisas maiores, em aplicações maiores, isso vai demandar da gente realmente essas estruturas mais complexas mesmo. Então, conforme a nossa necessidade, a gente consegue ir se adaptando e personalizando ali conforme a gente precisa. Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar, estipular alunos de uma área específica, digamos assim. Então, a gente pode criar um map, que a chave desse map vai ser o quê? Uma string, né? Então, aqui a string é programação, porque é a área que esses alunos atuam. E o que ele vai receber aqui? Ele vai receber a variável pessoas. Por quê? Porque a variável pessoas é do tipo lista de pessoas. E é exatamente o que esse map recebe aqui, espera aqui como valor. Então, aqui, quando a gente der um print já aqui nesses alunos, olha o que vai acontecer. A gente já tem um map com a nossa chave aqui, programação, e olha o valor dessa chave. É aquela lista de pessoas. Então, tem a pessoa 1 aqui, que é o Bob com idade 2, e a pessoa 2, que é o Patrick com idade 2. E aí, a gente pode fazer o quê? A gente pode aumentar, digamos assim. A gente poderia ter outra lista de pessoas e colocar aqui outra chave. Então, alunos de engenharia. E aí, teria o quê? Ele receberia outra lista de pessoas, né? Quais são os alunos ali que são daquela aula, daquela matéria de engenharia. E aí, outra forma, isso aqui é uma forma da gente juntar ali os maps com as structs. Mas, por exemplo, essa outra forma aqui também que eu coloquei de exemplo para vocês. Então, a gente pode criar dessa forma aqui, já atrelando, poxa, eu já tenho uma lista de pessoas e já atrelei aqui ao meu map. Mas aqui, por exemplo, a gente poderia setar direto também. Então, eu criei uma variável alunos e eu já vou falar para ele, olha, a variável alunos, ela vai ser do tipo map e a chave desse map vai ser uma string e aqui ela vai ser uma lista de pessoas. E aí, aqui eu já vou passando a chave e o valor. Então, a chave é o quê? É uma string e o valor é o quê? É uma lista de pessoas. Então, repara que aqui é uma pessoa, é uma estrutura de pessoa. Aqui é outra estrutura de pessoa. Quando eu vou aqui para nossa segunda linha do map, é o quê? A chave é uma string, exatamente como está aqui. E aqui é o quê? Uma lista de pessoas. Então, aqui eu tenho uma pessoa e aqui eu tenho outra pessoa. Então, a gente vai sempre obedecer, né? Claro, essa estrutura aqui do nosso map. Se a gente der um print aqui, ele já fica mais estruturadinho, tá vendo? Então, a gente tem aqui a nossa chave engenharia e a nossa lista de alunos aqui da engenharia. Tem a nossa chave aqui programação, com a nossa lista de alunos de programação. Então, aqui as possibilidades começam a ser, assim, infinitas. E aí, dependendo da estrutura que você precisa ali para sua aplicação, você vai definindo ali de acordo com o que você tem necessidade. E aí, eu sei que agora pode dar um nó na cabeça, tá? Aí você pode falar, caraca, mas como é que eu vou saber quando que eu vou usar tal estrutura? Quando que eu vou usar tal coisa? Calma. Por quê? Porque isso vai depender, a gente vai evoluindo e vai aumentando, digamos assim, o nível de complexidade do que a gente vai fazendo com o tempo. Então, no próximo módulo, a gente vai ver muitos exercícios. Então, a gente vai fazendo coisas menorzinhas, vai aumentando ali a dificuldade, vai aumentando a complexidade. E aí, conforme a gente for avançando, aprendendo aí mais coisas, ganhando mais prática com a linguagem Go, a gente vai entendendo que, poxa, aqui eu preciso da estrutura desse jeito. Então, poxa, como que eu vou estruturar os meus dados de acordo com o que eu preciso? Então, tudo isso é uma evolução, tá, gente? Eu tô mostrando aqui para vocês saberem que isso aqui existe. Né, que a gente precisa ver a primeira vez essas estruturas, né? Mas conforme a gente for fazendo os exercícios, for aí evoluindo, a gente vai conseguindo assimilar mais essas coisas e entendendo onde a gente vai usar o quê. Não fica nervoso ou nervosa agora nesse momento achando que, meu Deus, eu já tenho que saber exatamente como que eu vou montar cada estrutura, como que eu vou saber que eu preciso criar essa estrutura aqui no meu código. Calma. Fica tranquilo que essa experiência, esse repertório vai vindo conforme a gente for praticando, for fazendo os exercícios, tá bom?
E aí aqui eu quero só mostrar uma outra coisa para vocês que é interessante também, que a gente pode fazer é herdar campos de outro struct. Então, eu coloquei aqui embaixo, só para não ficar dando spoiler aqui em cima, mas o correto, entre aspas, não é correto, né? Não existe certo ou errado, mas o melhor seria que essa estrutura estivesse lá junto dessa outra aqui em cima, tá? Mas a gente conseguiria rodar o código com ela ali embaixo também. Então, vamos pensar que agora eu tenho outra struct aqui, que ela é do tipo profissão. Então, eu quis criar um outro tipo de dados, por escolha minha, porque faz sentido ali para o meu código. E isso é muito importante vocês entenderem. Ah, por que eu vou criar uma outra struct? Porque é o que faz sentido ali para o seu código, tá? Não é que existe certo ou errado, que a gente vai ter que sempre fazer assim. Poxa, Steph, eu não poderia colocar aqui um campo profissão nessa struct do tipo string? Você poderia, mas talvez para o seu código, na estrutura ali do seu código, não fizesse sentido você criar desse jeito. Fizesse sentido você ter um campo de um outro tipo, uma outra estrutura para a profissão ficar ali separado. Então, tudo realmente vem da necessidade que você precisa ali naquele momento. Aqui, eu estou fazendo desse jeito, mas para usar como exemplo mesmo, vocês saberem que isso aqui existe também. Tá, então a gente já tem aqui a nossa estrutura pessoa e a gente criou uma nova struct aqui do tipo profissão. E aí, olha que interessante, essa struct profissão, ela pode herdar os campos dessa struct pessoa. Então aqui, a gente tem esse tipo, ao invés de a gente colocar nome string, como essa struct pessoa, ela tem dois campos, quando eu faço isso aqui, e essa struct, ela vai herdar esses dois campos da struct pessoa, tá? E além desses campos do pessoa, ela vai ter também o campo tipo, que vai ser uma string. Então, como que a gente usaria isso aqui, né? A gente poderia criar, por exemplo, a gente vai criar da mesma forma, então a gente passa aqui o nome da struct que a gente criou e aqui os campos dela, né? Então, aqui o primeiro campo vai ser a pessoa, a struct pessoa, que eu usei aqui o P2, eu reaproveitei essa pessoa aqui, P2 que eu criei. E o segundo campo vai ser o quê? Vai ser o tipo dessa profissão. Então, essa pessoa P2, ela é dev. A profissão dela é ser dev. Então, essa variável prof aqui de profissão ficou com esse conteúdo da struct profissão. E aí, olha que interessante quando a gente vai fazer aqui, né? Quando a gente vai rodar esse código aqui. Como que a gente vai... Opa! Pronto, voltou. Como que a gente vai acessar os campos, né, dessa struct? Daquela mesma forma, tá? Só que quando a gente herdar, então, por exemplo, o tipo que a gente criou aqui, né, só ele sozinho, a gente vai acessar daquele mesmo jeito. Então, a gente pega o nome da variável que a gente guardou essa struct que a gente criou, que é a variável prof, e a gente faz a variável ponto tipo, porque tipo é o nome do campo da nossa struct que a gente quer acessar esse valor. E aí, Steph, mas e os campos que ela herdou da struct pessoa? Aí a gente vai fazer desse jeito aqui. A gente vai usar o nome da variável que está guardando essa struct, a struct que a gente está herdando esses campos e o nome do campo dessa struct que ela herdou, que ela quer acessar esse valor. Então, pensa assim, deixa eu botar isso aqui para baixo, não precisa botar para baixo, mas só para facilitar. Então, dentro da struct profissão, eu tenho a struct pessoa, que tem o tipo nome, que tem o campo nome, né? Então, é assim que você vai acessar. Você vai meio que fazendo uma escadinha, meio que entrando nessa estrutura até você acessar o valor que você quer. Então, aqui a gente vai na profissão, né? Que a gente criou uma variável para ela, dentro da struct pessoa, e dentro da struct pessoa eu quero acessar o campo nome. Então, é dessa forma que você vai acessar esses tipos aqui. Mesma coisa para o campo idade. E o campo tipo, como ele é exclusivo, digamos assim, como ele é só da struct profissão, a gente vai acessar ele da mesma forma como a gente acessou aqui, né, o nome e a idade da estrutura simples, digamos assim. Então, aqui, ó, repara que ele printou a struct prof, né, de profissão. Então, aqui ele botou o quê? Botou a struct pessoa, mais o campo tipo, que é do tipo a profissão dev. E aqui ele printou tudo separadinho. O nome, a idade e o tipo da profissão. Então, são infinitas realmente as possibilidades que você pode ter quando a gente vai ali colocando, juntando tudo, né? Struct com slices, com maps. E aí a gente vai criando as estruturas que a gente precisa de acordo com a nossa necessidade.
tá? Mas como eu falei, só reforçando aqui, isso é importante. Não fica preocupado que, poxa, como é que eu vou saber como que eu vou criar essas estruturas? Como que eu vou saber onde eu vou usar o quê? Porque isso a gente vai criando de acordo com a nossa necessidade. Então, o meu código precisa disso, disso e daquilo. Qual é a melhor forma de eu organizar essas informações aqui? Qual é a melhor forma de eu criar uma estrutura para eu condensar esses dados? Então, a gente vai criando as nossas estruturas a partir disso, a partir da nossa necessidade, e isso vai vir aí para vocês de acordo com a prática, enfim, com o repertório mesmo. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? E a gente se vê aí na próxima aula.